Vamos começar, então. Na verdade, vou conversar um pouquinho sobre a situação militar dos gregos na Anatólia. Foi um tema grande e nós vamos subdividi-lo em 3 reuniões. Então, hoje, especificamente, estou falando a respeito só das vitórias iniciais da ofensiva helênica e da reorganização das forças turcas, mas não chego a ir muito longe com isso, tá? Não façam expectativas. Na verdade, eu aceitei a penitência que o Domingos me impôs para falar sobre a Grande Guerra, sobre aí a parte da guerra, questão militar. Pode ter um assunto mais chato do que esse, eu não sei. Mas, enfim. Mas eu tenho que realmente voltar um pouquinho para conseguir colocar as coisas da forma como eu consigo ver. Também não precisam acreditar em tudo que eu disser, porque muitas coisas do que eu vou falar aqui são frutos de ter lido e de ter estudado, e é uma opinião pessoal, então, por favor, me questionem, não só o Domingos, mas todos os outros que já estão bastante escolados nesse assunto, tá? Então, logo depois do final da guerra, bom, durante toda a guerra, né, os aliados eles são prolixos em tratados secretos, isso a gente soube de vários, mas muitos outros devem ter acontecido entre eles. E os tratados, em geral, cuidavam de saber qual é o pedaço do Império Otomano que cada um ia ficar para si, assim que a guerra terminasse, né, com relação a essa parte do mundo. Então, os tratados, os acordos após a guerra, os mais conhecidos são esses que eu listei aqui. O armistício de Mudros é muito importante no momento para nós, e o Tratado de Sèvres. Então, eu vou detalhar um pouquinho. Eu acredito que o Domingos já falou bastante sobre isso, eu vou só passar rápido para colocar algumas questões que apareceram e que eu queria compartilhar. Então, como é que eu faço para tirar essas... Está me atrapalhando aqui o negócio. Consegui. Bom, o armistício, uma das primeiras coisas que eles conseguiram com o armistício foi o direito de entrar na República Turca, né, no momento no Império Otomano, em caso de desordem. Os aliados eram, já desde sempre, famosos por tentar proteger as minorias do Império Otomano, gregos, armênios, etc. Então, eles colocaram isso como primeira questão. Mas a delegação otomana que foi ao navio e que assinou o tratado, a preocupação deles eram 2 coisas. Eles queriam que a capital não fosse ocupada e que nenhuma tropa grega fosse autorizada a desembarcar nem em Istambul e nem em Esmirna. Tá? Então, essa era a demanda dos turcos para assinar o tratado. Enfim, eles acabaram aceitando algumas coisas e tal, mas me parece que isso realmente foi assinado dessa maneira. Domingos, se você quiser questionar a respeito disso, eu acredito que sim, que o armistício foi assinado com essas 2 questões garantidas. E são 2 questões... Pode falar, Domingos. Isso é fato, sim, Lígia. Repara bem, o armistício de Mudros ele foi plenamente assinado pelos otomanos. Repara bem, quem assinou o armistício foi o sultão junto com o parlamento, perfeito? O parlamento, de maneira praticamente unânime, ele entrou em acordo com isso. Mas uma coisa é fato,
eles tiveram de entregar a marinha, eles tiveram de se desmobilizar, eles entregaram todos os portos, não é? Solicitados dentro do Mar Egeu e do Mar Negro para as forças de ocupação, para as forças ententes. Mas a condição que eles colocavam era que não queriam tropas realmente na capital, né? Isso aí e acabou sendo aceito de uma certa forma, porém, dentro desse armistício foi colocado que o parlamento ele estaria tendo ocupação, sim, de forças especiais, não do exército, não da marinha, mas de forças especiais. O que não impediu, logo depois da assinatura, de que navios, ou vários navios, ancorassem no porto mas não houve ocupação, eles ancoravam apenas, né? Mas a situação não houve era ocupação essa. nesse momento, né? Não, isso depois, é que a novela mudou, certo? Né? Mas okay. você fala do que foi acordado e assinado em papel, mas o assinado em papel então, foi isso. A questão deles eram essas duas eram as garantias que eles pediam para entregar todo o resto que foi pedido pelos aliados. E eles aceitaram. Porém, veja que no dia 30 de outubro o armistício foi assinado e logo em seguida teve várias questões que aconteceram que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, o que esse autor, que eu visitei várias vezes durante o meu trabalho, ele coloca que o armistício foi bom, foi um alívio para os turcos. Eles queriam acabar com a guerra estava sufocando, o país estava destruído. Eles já vinham em guerra desde as guerras balcânicas, né? Eles nunca pararam de ter guerra. E durante a guerra também teve a questão das deportações dos armênios, de tudo. Enfim, o país estava destroçado. Então, foi um alívio. Foi um Sim, alívio deixa eu terminar. só colocar uma questão. O mais difícil para os otomanos, na Primeira Guerra, era você organizar o exército. No final, perto do final da guerra, perto de 1918, não sei se você chegou a ler isso, mas 94% das tropas otomanas era composto de analfabetos. Eles não sabiam ler e escrever. Então, Sim. o risco potencial dessa guerra continuar e você ter um exército extremamente inculto era assim, para os governantes, era algo em que você talvez não pudesse mais controlar. Então, alguma coisa tinha que ser feita, porque a convocação de reservistas, que quase não existia, era uma questão de desenraizar assim, fanáticos das montanhas e levar para as frentes de batalha o que era um fator complicante, muito diferente das grandes potências, não? Que tinham Claro. seu exército extremamente educado. E disciplinado, né? E O problema dos exato. turcos era mais a disciplina do que outra coisa. Sim. Eles até tinham homens, mas os homens não aceitavam. Eles eram bandos irregulares, essas coisas que eles colocavam lá para oficializar que eram do exército, mas na verdade nunca foram treinados, nunca foram. Mas lutavam bem. Lutavam bem. Lutavam bem, mas enfim, vamos para a frente. Então, o que eu queria colocar aqui era que realmente o final da guerra era uma coisa esperada e boa. Os turcos não ficaram tristes com isso. Eles ficaram assim furiosos, sim, com o abuso que causaram os aliados depois, né? Eles assinam um armistício hoje com certas condições e amanhã eles já estão ultrapassando esse limite. Isso foi uma das questões que deixaram o povo turco um pouco chateado. Outra questão foi, assim, não sei se sabem todos, eu imagino que sim, mas os armênios eram um problema muito sério na Turquia.
E os turcos tinham passado vários anos durante a guerra tentando eliminá-los, assim, não que eles matassem, mas eles morriam. Eles morriam muito, esses armênios. Quando eles eram levados nas deportações, morriam. Né? O governo turco nunca disse que matou os armênios e nem que tinha intenção de fazer isso. Só queria deslocá-los dos lugares onde eles estavam atrapalhando. Então, eles passaram muito tempo fazendo isso. Não só armênios, mas gregos e sírios também. Mas os gregos e os sírios não sofreram massacres tão grandes. Enfim, quando o armistício foi assinado dia 30 de outubro, e no dia 1º de novembro, as tropas britânicas já ocuparam Mossul, que é na Síria, no sul, e quem estava lá era o próprio Kemal, esse mesmo Kemal que nós vamos conhecer bastante daqui para frente. E ele ficou enfurecido, porque ele não queria permitir que os ingleses ocupassem. Com isso, ele deixa de ser um chefe que interessava para o governo, o vizir manda chamá-lo de volta, furioso. No telegrama ele escreve: devemos ter em mente que estamos sem forças e devemos falar e agir de acordo. E, assim, o Kemal não aceitou bem essa situação, ele voltou para Constantinopla, ele ficou um tempo no gabinete, trabalhando assim, no escritório, vamos dizer, fazendo coisas internas, mas ele já, nesse momento, já tinha vontade de levantar o povo. E a questão ali é que ele estava na Síria, mas também isso foi com os britânicos, mas os franceses ocupam Adana, que é ali bem perto também, e eles vêm com uma tropa de 15 mil armênios para ocupar Adana. 150 oficiais franceses e 15 mil armênios. No momento que, assim, eles tinham passado 4, 5 anos expulsando os armênios. E eles vêm com uma tropa armênia. Aí a minha pergunta isso foi sem intenção? Será que a tropa armênia dos voluntários era a única opção que os franceses tinham para ocupar aquela região? Ou isso também foi intencional, de uma forma assim para realmente causar uma nova ruptura? Porque, vejam, houve o armistício, todos os aliados esperavam partilhar o Império Otomano, e eles acabaram, o Império Otomano continuou, ele cedeu várias coisas e tal, mas o sultão estava lá, ele continuou lá, né? O Império Otomano continuou, não pode ser absolutamente desmembrado e entregue para quem estava cobiçando. Então, isso, como eu disse no começo, são questões minhas, eu não espero que compartilhem, mas é uma pergunta que eu me faço, né? Se realmente todas as ações que os aliados fazem nesse momento, na minha opinião, são orquestradas para que o Império Otomano realmente exploda. Né? Então, realmente é uma questão interessante. Eu nem entrei nos gregos ainda, nós estamos ainda só nos franceses. Isso foi em novembro de 18, ou seja, logo após o armistício. Não tinha, no armistício, no termo do acordo, não tinha nada dito contra os armênios, mas acho que nem eles imaginavam que os armênios voltariam com tanta vontade assim. E, enfim, eu quis trazer essa informação para que fique pendente e aos poucos a gente vai desenvolvendo isso. Bom,
só mais uma rápida informação, essa parte que ficou para os franceses, não sei se dá para verem o meu mouse, não sei se dá. A parte dos franceses, essa parte da Cilícia aqui, né, é onde tinha uma concentração enorme de armênios que, durante a guerra, aconteceram as deportações. Então, essa área realmente ficou meio deserta, meio despopulada, porque tinha uma quantidade bastante grande de armênios que foram deslocados ou mortos, ou enfim. Não vou entrar nesse mérito, né? Então, eles passaram 4 anos tirando as pessoas daqui e, de repente, os franceses trazem eles de volta, não é? Então, mais um ponto para que eles ficassem um pouco chateados com os aliados. Por que eles queriam tanto essa região do mundo? Isso é só uma curiosidade. É uma região com muitas minas, de muitos minérios, inclusive prata, inclusive ouro, cobre, várias coisas, e muitas minas de carvão. Os franceses queriam ocupar rapidamente essa região com 2 intenções. Uma seria abastecer os próprios exércitos e a outra seria impedir que os turcos tivessem acesso a esses recursos, que assim acaba desabastecendo e eles perdem força de combate. Porque, de fato, não houve um intervalo. O armistício foi assinado, sim, mas a guerra não parou, né? A maioria da população aceitou o final da guerra, mas, como eu coloco aqui, logo após a assinatura, vários grupos de resistência se levantaram. Eles tinham... Estão me ouvindo? A minha internet está meio estranha. Estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Tá bom. É que deu um avisinho aqui, desculpa. Então, durante a guerra existia uma organização chamada Organização Especial, que era a que cuidava da questão aí das deportações dos armênios, e os líderes eram Talat e Enver Pasha, e esses eram mais do que conhecidos dos aliados e foram dos primeiros a serem procurados quando acabou a guerra. E eles meio que fugiram, saíram da Turquia em navios alemães e não voltaram, nunca mais. O Talat, acho que foi assassinado por um armênio na Alemanha alguns anos depois. E, como eles saíram, logo em seguida, houve a formação de uma outra organização especial chamada Caracol, que... Eu acho que é Caracu. Estava com O L eu acho que é pronunciado U. Ah, ok. Obrigada. Enfim, Caracu. Assim? Isso. Certo. Que continuou fomentando essas revoltas, pequenos ataques, pequenos grupos que se formavam de resistência mesmo contra os aliados em específico e depois contra os gregos, logo em seguida da ocupação grega de Esmirna, já eram essas pessoas, tá? Aqui, uma outra curiosidade também, não foi o Mustafa Kemal que deu início a esse movimento. As pessoas costumam colocá-lo como um grande herói nacional, e provavelmente ele para eles deve ser, mas ele não foi o iniciador desse movimento. Foi essa organização. E essa organização é que procurou Kemal depois que o grão-vizir recusou
ser o chefe do novo, da nova ordem ali, tá bem? Então, eu estou colocando assim, esse retrospecto para que entendam que muitas pessoas dizem assim, os turcos ficaram revoltados e se levantaram depois que houve o desembarque em Izmir. Isso é o comum, né, das pessoas saberem. É claro que depois que houve o desembarque, a coisa aumentou muito, porque tinha as tropas ali para serem atacadas e combatidas. Mas antes, muito antes disso, em dezembro de 18, por exemplo, sai essa nota no New York Times que as atrocidades não pararam, né? Os ataques, eles chamam de ataques fanáticos, continuaram como vinha sendo durante todo o período da guerra. Inclusive, se fala muito sobre os armênios, mas os gregos também estão incluídos nessa questão. Na verdade, eram ataques a não muçulmanos, exatamente assim, tá? Então, tudo isso se soma ao fato de, com o fim da guerra, os armênios, os gregos, que estavam refugiados em muitas partes, começaram a voltar para suas casas, para suas terras, né, que talvez tivessem ali, e os muçulmanos que estiveram envolvidos na questão das deportações, que ficaram com as casas depois que eles saíram e tal, ficaram com medo de serem acusados e enfrentar um tribunal. E também isso os torna contra os aliados, né? Não sei se me explico bem. Então, uma grande parte dos que sobreviveram e que fugiram voltaram e estavam demandando as suas propriedades, né? Ninguém nunca vendeu nem nada disso. A casa simplesmente ficou vazia, os turcos assumiram essas casas e aí o grego chegou e falou: essa casa é minha. E, enfim, isso foram os conflitos que foram acontecendo em todas as partes da Anatólia. Isso após o armistício, antes do desembarque, né? Os gregos já tinham começado a voltar devagarzinho. Muitos foram para Constantinopla porque não tinham nenhum recurso. Foram, inclusive, sustentados ali por doações do governo grego e do patriarcado e dos gregos de Constantinopla, que tinham ainda aquele poder, não sei se tanto quanto tinham antes, mas ainda eram ricos. Mas, claro que isso não foi suficiente. Então, essa série de pequenos conflitos que a gente esquece. Você pensa assim, a guerra greco-turca começou quando teve o desembarque, já teve uma briga ali na chegada, e aí o Kemal foi para Ankara e tudo aconteceu. Não, a coisa não foi assim, foi uma escalada de problemas que continuaram acontecendo e foram aumentando e culminaram com o desembarque em Izmir. Eu vi na apresentação do Domingos que houve uma controvérsia ali sobre os números de gregos em Esmirna, então eu trouxe uma tabelinha rápida. Os gregos não eram maioria na cidade de Esmirna, só eram muito numerosos realmente e bastante poderosos ali, mas não eram maioria, tá? A cidade era de maioria muçulmana. Tanto que a parte grega ficava mais perto do porto e toda a volta eram bairros muçulmanos. Tá? Você quer falar alguma coisa, Domingos? Não, eu só queria comentar que esses números aqui são da província de Ardim. A província de Ardim é todo aquele pedaço enorme que foi designado pela Entente para o exército grego.
a cidade de Esmirna era de maioria grega, sim. Agora, Tá? a província de Ardim, que todos chamam, inclusive aqui está entre parênteses Esmirna, que eles chamavam tudo aquilo de Esmir, o interior era majoritariamente muito maior do que essa proporção de turcos, ou seja, quem plantava, quem ficava para o interior era mais muçulmano. E a cidade era majoritariamente de gregos e a segunda população dentro da cidade era de armênios, né? Aí depois vinham os muçulmanos, que ficavam mais até na periferia da cidade, perto até das montanhas, né? Era só essa... Ok. Bom, Esmirna, como já foi mais do que falado, acho que até o Christian também falou sobre Esmirna, era uma cidade importantíssima, segunda cidade da Turquia naquele momento. Mesmo durante a guerra e durante todo esse processo de deportações de armênios que aconteceu durante a guerra, ela praticamente não foi tocada, porque ali tinha uma quantidade muito grande de observadores internacionais, tinha vários diplomatas de outros países, americanos principalmente, britânicos, franceses, tinha gente do mundo inteiro. E é claro que isso não seria bem visto se eles atacassem a população ali. Mas, um pouco mais para cima, e eu não sei pronunciar as pronúncias turcas, mas Ayvalik, um pouco antes, em 1914, 15, a gente teve aí uma migração forçada de gregos, e aí eu coloquei essa pérola que eu resgatei no meu trabalho também, que o general alemão, que estava responsável por controlar as tropas turcas e cuidar da segurança das tropas, manda isso para o governo central otomano. É impossível manter a segurança se eles não forem relocados, e não podemos jogar esses infiéis no mar. Isso é assim, os infiéis são os gregos que moravam aí nessa cidade, tá, gente? Então era assim, dessa forma que eles viam gregos, armênios e todos os cristãos. Então era uma briga muito antiga. E o alemão, inclusive esse alemão foi o que determinou, ele que brigou com o Kemal quando eles estavam no mesmo batalhão, e aí fez o Kemal ir para a Síria. Ele era um dos grandes aí dos alemães que se colocaram para treinar o exército otomano quando eles se associaram na guerra. Enfim, a justificativa do desembarque seria para proteger a população grega, mas o próprio Lloyd George afirma que o desembarque dos italianos em Adalia, eu acho, um pouco mais ao sul, é que determinou essa decisão. Ele nem menciona o perigo que os gregos estavam sofrendo ali para tomar a decisão de desembarcar. Mas eu não vou entrar, acho que já foi falado muito a respeito disso, só queria assim colocar que muitas vezes a gente acha que Lloyd George era nosso amigo dos Venizelos, e fazia tudo por ele, e não é bem assim, tá? Coloquei aqui uma expressão de desagrado de um mercador turco de Esmirna, né? Eles podiam ter mandado quem eles quisessem, menos os gregos. Os gregos que estavam justamente proibidos pelo armistício, pelo tratado, justamente os gregos. Aí eu volto à minha pergunta inicial a respeito do que eu falei com os franceses também, nesse momento, porque os gregos, né? Os gregos queriam, os gregos tinham justificativa, o Venizelos já tinha pedido, mas será que foi só por isso? É uma questão que eu deixo em aberto para depois a gente discutir um pouquinho.
Eu chamei esse desembarque de instalação da bomba relógio. E eu acho que é bastante coerente, realmente. Eu fiz uma linha do tempo daquilo que a gente vai ver um pouquinho. Não vamos falar de tudo isso hoje, né? Nós vamos dividir em 3 partes. Então, eu vou só até onde está o amarelo. Na hora que começa a ficar mais quente, a gente vai deixar para os próximos capítulos. Rezem para que eu consiga estar aqui com vocês. Não tenha nenhum outro problema. Eu espero que não. Vamos lá. Bom, isso daqui é uma tabela de batalhas, coisas que né? No início da ocupação grega, tivemos aí muitas querelas, mas pode ver que não são grandes batalhas, porque são poucos mortos, poucos e tal. Não é o exército que está fazendo, isso são aqueles pequenos grupos que são atacados de vez em quando, passando por algum caminho e tal. Não é uma força de batalha, né? Coloquei essas questões da França também, porque vou falar um pouco dos franceses agora. Eles estavam bastante ativos contra os turcos nesse primeiro momento aí de 1920. E, de repente, eles mudaram um pouco de ideia, né? Eu trouxe esse documento, ele está no Arquivo Nacional em Londres. Eu fiz aqui a transcrição do que está ali, porque não dá para ler. E é um acordo de Kemal com os franceses em 1920. Nós temos conhecimento de um acordo em 1921, após a Conferência de Londres. Mas isso é um ano antes. Tá? O Kemal tinha acabado de inaugurar oficialmente a Assembleia em Ankara, em 23 de abril, e menos de um mês depois tem essa questão aí dos franceses com Kemal e já falando de retirar tropas, ou seja, é uma paz de fato. A partir daí, eu acho, eu não tenho comprovação documental, mas eu acho que, a partir daí, os franceses já favoreciam o Kemal e já forneciam armas e tal para as suas tropas, embora ele nem tivesse tropas ainda nesse momento. Então, não sei se querem que eu leia ou se querem só dar uma olhada. Esse documento é uma cópia que foi mandada pela inteligência inglesa para Londres. Tá? Então, todos esses documentos que eu vou apresentar alguns aqui são correspondências, telegramas entre os diplomatas britânicos. Então, esse é o tipo de informação que eles mandavam, né? Então, nesse momento, os franceses já estavam falando em se retirar da Cilícia, que era justamente aquela região onde eles desembarcaram e pela qual eles brigaram, como viram nas batalhas ali, era tudo ali naquela região. E, de repente, eles mudam de ideia, né? Um pouco depois, 3 de junho, pouquíssimo tempo depois, o próprio Lord Curzon, que é o ministro de Relações Exteriores da Inglaterra, mostra que ele estava informado disso, que estava acontecendo aí. Ele sabia do acordo e ele sabia que realmente os franceses estavam cumprindo aquele acordo. E aí é interessante que os franceses pedem que os armênios se entendam com os turcos. Eu achei isso muito saboroso. Assim. Eles passaram 2 milênios tentando se entender com os turcos e não conseguiram. Mas, enfim, poucos dias depois disso, uma comissão armênia pede
esclarecimentos ao governo inglês, sendo que a população da Cilícia, metade era de cristãos, e eles tinham esse compromisso de proteção das minorias desde sempre, né? Desde, sei lá, 1800 e tanto que eles estão com essa questão aí de proteger as minorias, e os franceses simplesmente saíram e falaram, olha, se virem aí com os turcos. Porque eles fizeram isso, talvez o Domingos possa me ajudar nesse momento. Depois. Depois, ok. Tá bom. Então, viram que aqui nós estamos no 3 de junho, né? Então, os franceses já tinham feito um acordo com Kemal e os ingleses sabiam disso. Ainda assim, imediatamente em seguida, eles chamam os gregos para os aliados, né? Chamam os gregos para participar de uma ofensiva muito interessante. Desde março, em março aconteceram negociações em Paris, eles estavam nessa questão de aprovar aí o Tratado de Sèvres, que demorou horrores, porque os aliados não conseguiam entender entre eles quais eram os benefícios que eles queriam. De fato, foi essa a justificativa do atraso, os aliados brigando entre si pelo botim de guerra. Então, em março, havia mais uma conferência em Sanremo. E, enquanto isso, os franceses estavam lá em Sèvres, fazendo o tratado da sua forma e, ao mesmo tempo, os italianos evacuaram Cônia e os franceses saíram da Cilícia. Eu não tenho documentação para essa questão dos italianos saírem de Cônia, mas eu não trouxe, mas eu vi um telegrama de um italiano falando que não ia poder mandar o carregamento de armas no contrabando, porque o contrabando havia sido descoberto nessa época também. Então, entendemos por aí que franceses e italianos já estavam realmente do outro lado da cerca. Tá? Então, nesse momento, as forças nacionalistas do Kemal estavam ameaçando, nesse momento em junho, né, ameaçando uma divisão britânica em Smith, né, eu acho que eles colocam ali. Então, os britânicos chamam os gregos para ajudar a punir essas tropas aí que estavam ameaçando os britânicos ali. E os gregos foram. Depois no outro slide eu vou explicar um pouco melhor. Eles tomaram várias cidades, a resistência dos turcos pequena, mas assim, se fez notar um pouco de resistência, né? Em Mudanyar eles conseguiram fazer os britânicos recuarem por pouco tempo, depois foram bombardeados por 12 navios. E em Savastep, 200 turcos conseguiram atrasar a divisão grega, que tinha 10 mil homens, durante um dia inteiro. Mas essa é uma resistência pequena, vejam, é uma tropa irregular de 200 homens. Essa era a capacidade bélica dos turcos nesse momento. Eles estavam ainda pouco armados, não tinham disciplina, nem treinamento, né? E, além disso, esses nacionalistas estavam lutando aqui com os gregos, lá no sul, me parece, com os britânicos, e no Cáucaso contra os bolcheviques. Então, eles tinham aí vários frontes e não tinham homens para tudo isso, nesse momento, junho de 1920. Essa ofensiva grega ficou conhecida como Ofensiva do Verão de 20 e foi bastante bem sucedida. Mas
os ingleses pediram que os gregos avançassem um pouco mais, e nem o Venizelos e nem o general, não vou falar esse nome, depois vocês vão rir de mim. Muito obrigada. Nenhum nem outro consideravam que isso seria interessante para eles, tá? Eles iam entrar numa região majoritariamente muçulmana e não era o interesse deles. Eles não queriam estender as linhas até lá. Mas os amigos aliados pediram e Venizelos simplesmente acatou, né? Ele vai, ele ganha conquista as cidades, e aí acontece que eles ficam, como coloquei aqui embaixo, ficam com 3 frontes separados. Tem algumas coisas aqui que eu não consegui entender. Venizelos acatou o pedido de Lord George e fez toda essa ofensiva até agosto de 20. E nesse momento ele cobria, então, mais de 53 mil quilômetros quadrados. Eles tinham muitos homens, realmente. Eles tinham, me parece, acho que 200 mil homens, ou 180 mil homens nesse momento. Mas, o que aconteceu? Quando eles conseguiram libertar toda essa parte, controlar os nacionalistas, e as coisas já estavam seguras, os franceses e italianos conseguiram fazer com que fosse decidido que eles não precisavam ir mais para frente. O exército turco, nesse momento, era muito pequeno. Provavelmente, se prosseguisse essa ofensiva, os rumos da guerra teriam sido diferentes. Não dá para a gente estimar uma coisa dessas, mas é o que o autor aí que a gente está seguindo afirma, né? Então, eles ficaram com 3 frontes isolados, bastante separados, de Esmirna, que era a base, tiveram que fazer uma nova base em Bursa, que é muito mais para cima, eu vou mostrar o mapa daqui a pouco, né? E sem comunicação. Não tinha ali uma ferrovia que pudesse levar as tropas, nem insumos e equipamentos para os exércitos. Enfim, eles acabaram ficando numa situação exposta e difícil, e a partir daí tiveram que tomar algumas decisões. Eles voltavam para Esmirna, não fizeram isso, ou se eles iam para frente tentar conquistar Eskişehir e Afyonkarahisar. Não ria, Domingos. Veja que isso tudo aconteceu, a primeira ofensiva foi logo depois que todos sabiam que os franceses e os italianos já estavam em acordo com Kemal. Todos sabiam. Provavelmente os gregos não sabiam, imagino. Né? Então, aqui está os fronts, eu coloquei aqui. Um aqui embaixo, não sei se conseguem ver o meu mouse, não sei lidar muito bem com isso. Então, são 3 locais muito separados, e Esmirna está aqui embaixo. Então, realmente a comunicação, o exército ele sobrevive a partir de receber comida, armamentos e munições e tal. E isso tudo foi ficando bastante complicado. Então, a partir daí, as coisas começaram a ficar um pouco mais divertidas, vamos dizer assim, né?
Enfim, em 10 de agosto foi assinado o tratado. O tratado organiza o Império Otomano dessa maneira como está no mapa. Um pedaço para a Grécia, um pedaço para a Itália, um pedaço para a França. Os britânicos nem quiseram ficar ali na Anatólia, eles quiseram uma parte da Síria, porque já, nesse momento, já estavam mais interessados no petróleo do que em outra coisa. Tem uma parte bastante grande para os armênios, como podem ver, no Tratado de Sèvres, e a Turquia ficou reduzida a sei lá, um terço do que eles tinham, um quarto do que eles tinham. E ainda como Império Otomano, né? A gente chama de Turquia, eles falavam Turquia também, mas tratava-se do Império. O sultão estava lá no trono dele. Tá? Acontece que quem assinou esse tratado foram os representantes do sultão e a Assembleia Nacional, que já estava em Ankara e já estava constituída, não aceitou e nunca ratificou. Então, isso ficou pendente. Esse tratado era muito interessante para os aliados e para a Grécia, só que ele foi assinado, mas não foi. Né? Foi assim, quem assinou não mandava mais, o próprio Kemal disse, quem assinou foi o sultão, e o sultão está em Constantinopla sob ameaça das potências, então ele não pode decidir por si, ele não tem como saber que não é possível que ele tenha assinado isso de boa vontade, vamos dizer assim, né? Então, foi um tratado que foi assinado, mas não, e ficou pendente realmente. Então, durante o final de 1920, a intenção de Londres e dos gregos, aí apoiando os britânicos e ou vice-versa, foi colocar um pouco mais de pressão na guerra, não é? Eles fizeram um novo avanço em outubro, porque eles queriam pressionar os governos turcos para assinar. O governo turco em Constantinopla já tinha assinado, mas isso não foi reconhecido, eles colocaram uma série de questões, e Ankara, que na verdade era o próprio governo da Turquia nesse momento, vai ficar bem claro na Conferência de Londres, não aceitou de jeito nenhum. Então, a coisa era, vamos pressionar, vamos entrar um pouco mais na Anatólia. Então, foram, novamente, o exército grego foi liberado para avançar, para ver se isso causava algum terror em Ankara e os fazia assinar o tratado. Mas, assim, embora o exército grego tivesse muitas vantagens, eles não tinham verdadeiros confrontos, né? Os turcos, eles se retiravam, eles fugiam, eles não enfrentavam as forças gregas. Então, o exército grego andava, percorria quilômetros e tal, mas não tinha realmente um embate. Eu não sei se isso era uma estratégia deles ou se realmente não tinham ainda equipamentos, porque nesse momento a França já estava fornecendo alguma coisa para eles, mas era uma estratégia de Kemal, que ele simplesmente sumia nas montanhas, né? Por força disso, e Kemal não querendo atender e assinar o tratado, ele lança esse pedido à população. Então, ele pede para todos, em todas as cidadezinhas, tinham que fornecer roupa de baixo, botas para o exército, 40% do estoque de tecido, couro, farinha de trigo, sabão e velas. Quem tivesse transporte, transportar os suprimentos,
sem cobrar, claro, porque eles não tinham como pagar. Todas as armas que eles tivessem, qualquer um, lá na última vila, todas as armas deveriam ser entregues para o exército nacionalista, 1/5 de todos os cavalos, carros e carruagens. Ou seja, quando ele faz esse pedido, já a opinião pública turca já estava bastante inflamada contra os aliados, em especial contra os gregos. Então, ele realmente conseguiu muita coisa nesse momento, dessa forma, explorando a opinião pública, e a partir daí também as coisas já ficaram mais delineadas. Realmente, não queremos os aliados aqui, eles não, o governo não vai assinar, e isso ficou bastante claro, inclusive, para Londres, para todos os diplomatas que estavam envolvidos ali. Tá? Tanto que logo em seguida convocaram a Conferência de Londres para rever o tratado. Né? O tratado não foi assinado, não conseguiram assinar, e aí aconteceu esse outro revés, que eu já vou passar aqui, que foi o plebiscito que derrubou o Venizelos e trouxe o rei de volta, e aí a questão ficou, para os aliados, ficou bastante mais simples. Não é? Eu trouxe aqui um documento grande, mas é muito interessante. Eu não sei se querem que eu leia, se querem apenas passar uns olhos. Isso é um relatório feito pelo secretário do Escritório de Relações Exteriores, sobre a questão da volta do rei Constantino. O relatório tem 5 páginas, mas é muito interessante realmente a forma como os britânicos colocam, por exemplo, os franceses com aquela limitada precisão que eles chamam de lógica, né? Eles têm assim uma forma muito gentil e amistosa de falar dos amigos. Enfim, aqui é um relatório que está dizendo toda a situação. Os franceses já, de fato, todos sabiam que estavam lidando com os kemalistas. Os italianos também, com os mesmos objetivos. Depois, se quiserem, isso daí vai ficar disponível. Eu não sei se é o caso da gente ler. É bastante interessante. Tem uma parte que eu vou ler sim, porque é doída, mas é verdade. Enfim, essa parte que está sublinhada é importante. A política britânica, o nosso apoio à Grécia não foi um impulso emocional, mas a expressão natural da nossa posição política e histórica, proteção da Índia e do Canal de Suez. Ou seja, os britânicos nunca foram nossos amigos, né? Nossos, eu já estou me sentindo grega, né? É saudades, eu acho. Mas eu lutaria nessas fileiras, com certeza. Então, a partir do momento que a Turquia, eles apoiavam a Turquia, né, para defender o Mediterrâneo. Então, a partir do momento que a Turquia não foi para frente, eles simplesmente mudaram o apoio para a Grécia. E a posição da Grécia é ótima, como ele coloca aqui. Politicamente forte o suficiente para economizar despesas em tempos de paz e fraca o suficiente para ser completamente subserviente na guerra. E é exatamente o que nós estamos vendo. Lloyd George pede a tropa vai. Né? Então, mesmo com prejuízo, mesmo contra a ideia do próprio general e do próprio líder. Ou seja, é complicado isso, bem complicado. Então, ele segue, assim, veja essa é melhor. Suspeito que o fator determinante das eleições não foi que os gregos queriam menos, mas que esperavam mais, esperavam Constantinopla. E sendo uma raça tola e supersticiosa, imaginaram que só poderiam obter a Constantinopla
com Constantino no trono. Ou seja, é um documento muito interessante que mostra como eles pensavam a respeito dos gregos nesse momento, né? E aí ele coloca, é o momento de tomar uma decisão, Constantino está no trono, o que fazemos agora? E veja que os franceses e os italianos aproveitaram esse momento para se livrar do compromisso com a Grécia, oficialmente, né? E aí esse secretário coloca 3 alternativas para a Inglaterra: abandonar a Grécia em favor da Turquia e nós mesmos iniciarmos uma revisão do tratado e uma barganha com Kemal, como já fizeram os franceses, reverter a política e apoiar publicamente o rei Constantino, desde que ele esteja querendo manter o tratado, ou tomar medidas drásticas e combinadas para depor o rei e substituí-lo. Ou seja, aí depois ele coloca as desvantagens de cada uma, e acredito que a segunda está mais consonante com os interesses britânicos, ou seja, eles apoiam oficialmente o rei Constantino, porque é mais do interesse britânico, mas, no fundo, não apoiavam, né? Então, com essa troca no trono, todo o apoio que os gregos poderiam conseguir dos aliados foi por terra. Enfim, se for impossível fazer ele manter o tratado, vamos tirá-lo do trono, né? E aí ele coloca assim: nosso objetivo primário é manter o tratado. O secundário é não fazer nada que torne impossível o retorno de Venizelos. Então, de fato, Venizelos era uma peça importante para eles. Caiu e deixou de ser interessante para eles apoiar a campanha grega na Anatólia. Mas eles não falaram isso, né? Então, eu coloquei aqui de volta, nós passamos agora da parte azul, que era facinho, era ótima, para a fase amarela, que é uma coisa mais dolorosa um pouco, né? Então, em dezembro de 1920, os gregos estavam naquelas posições, estavam mantendo o fronte da forma como estava antes, eles não avançaram mais do que isso, mas com uma situação bastante séria. A entrada do rei, eles tiveram uma troca enorme de oficiais, acho que o Domingos falou sobre isso já na outra parte. A moral das tropas muito afetada, né? Eles, claro, né? Você perde todo o comando e, de repente, você está no meio do nada, fazendo o que aqui? Enfim, eu imagino que seja isso. E também os turcos, nesse momento, recebendo mais equipamentos. Fecharam um acordo também com os bolcheviques. Então, além de receber armas deles, eles não tinham mais que lutar no fronte do Cáucaso. Todas as tropas que eles tinham lá foram deslocadas para enfrentar os gregos, né? Então, aqui eu coloquei uma informação sobre o acordo aí que o Kemal, assim que ele entrou, aceitou ser o líder dessa revolução aí, ele mandou uma pessoa até Moscou para fazer costurar esse acordo. Demorou um pouquinho, mas no final de dezembro eles já tinham esse acordo finalizado, tá? Não apenas eles forneceram armas, como também dividiram a Armênia, uma parte para cada um. Eu coloquei aqui essa figurinha para que saibam aonde estavam os gregos nesse momento, nessa faixa aqui. Veja que é um fronte bastante amplo, né? E eles
se mantendo ainda com o apoio britânico nesse momento, ainda que falso, né? Mas os britânicos permaneciam ali. Em janeiro, fizeram uma nova expedição, que eles chamaram de reconhecimento. Isso, eu tenho um documento, vou mostrar depois, bastante interessante, até a Afyonkarahisar. Estou falando direito? Araçá. Porque turco não estou sabendo aí. Então, eles entendiam que ocupar essas duas cidades, né, seria interessante por causa da questão de suprimentos, de você controlar a conexão ferroviária, você impede que os nacionalistas utilizem também, e isso juntar os frontes gregos para ficar uma linha, porque eles estavam separados. Então, não tinham ordem para ocupar essas cidades, então tiveram que voltar. E nesse meio tempo aconteceu uma pequena derrota, né? O exercício de reconhecimento, como eles chamaram, foi um sucesso. Eles descobriram que os turcos estavam muito melhor armados, melhor equipados, mais disciplinados e tal, e voltaram para as suas bases. Isso teve duas repercussões. Como é que eu digo assim? O retrocesso das tropas ficou no imaginário ocidental como uma derrota, né? Que os gregos não estivessem sendo eficientes o suficiente, embora eles não tivessem ordens para ocupar essas cidades, portanto não podiam fazê-lo, tá? E a outra coisa é que os nacionalistas perceberam que a intenção dos gregos era ocupar Eskişehir e Afyonkarahisar, tá? E aí, enquanto discutia-se a questão dos gregos, os kemalistas aproveitaram para fazer aí alguns reforços nessa região para aguardá-los. Nesse momento está acontecendo a Conferência de Londres, não sei se ela já tinha começado ou era logo em seguida. E a pequena derrota que aconteceu nesse exercício foi na cidade de Inonu, não sei pronunciar isso, que foi realmente uma divisão grega, pequena, uma proporção pequena, mas perdeu realmente a batalha ali, e isso causou euforia nos jovens soldados turcos, e para Londres e os aliados, isso mostrou assim que o exército grego não estava com toda essa capacidade. Tá? Então, aqui, esse é um telegrama de Londres, falando desse exercício de reconhecimento, explica que explicaram e tal, mas aqui o interessante é que ele coloca que eles fizeram esse reconhecimento e ele fala assim, interessante notar que durante essas operações a atenção dos turcos foi parcialmente desviada por um traidor chamado Edelweiss. Por que ele coloca isso? Porque os gregos avançaram e tiveram sucesso, mas os turcos estavam distraídos. Tá? Então, já mostra um pouco a ideia que eles tinham de que os gregos não estavam com toda a capacidade bélica que eles achavam que teriam. Enfim, ele relata o que foi falado, que era um exercício de reconhecimento para saber até onde vai, mas já coloca que tem outras explicações que eles poderiam colocar. Uma delas é o desejo do rei
de provar que havia aderido à política dos aliados, fazer um exercício aí para as tropas ficarem inativas. Tá? Então, isso é só um saborzinho para a gente saber o que os ingleses estavam pensando das atitudes gregas. Tá? E ainda esclarece que foi um exercício não autorizado pelo general Harrington, que provavelmente era o cara que falava, pode entrar nessa cidade, não nessa, naquela ali, e ele não estava sabendo desse movimento, os gregos fizeram sozinhos, e isso depois ficou entendido como mal sucedido, na verdade não foi. Tá? Em março de 1921, os gregos fizeram uma nova tentativa para essas duas cidades, Asqueir e Afion-Caraíza. Veja que isso, a Conferência de Londres está acontecendo, daqui a pouco eu vou mostrar alguns documentos, e nesse momento os turcos estavam muito, muito bem organizados, né? Muito mais bem organizados do que se esperava e do que eles eram no início da questão. Então, na conferência, foi decidido rever o tratado, vou mostrar um pouco mais para frente ali. Eu não vou falar da conferência, porque eu acho que o Domingos já falou também, mas os gregos não aceitaram uma parte desses acordos, porque eles ainda acreditavam que tinham uma vantagem estratégica, que poderiam conseguir melhorar a sua ganhar algumas batalhas e, com isso, fazer pontos com os aliados e ganhar alguma coisa mais do tratado. Tá? Então, em 27 de março, eles perdem novamente na mesma cidade de Nonu, e em 27 não, em 30 de março, e se retiram. E essas duas batalhas foram de pequena monta, não foi uma grande coisa, mas a repercussão que elas tiveram, isso eles colocam aí como isso foi o divisor de águas. A Grécia ganhava e agora são os turcos que vão restabelecer o seu poderio. Tá? Mais um mapinha, só para que entendam aí. Aqui, infelizmente, esses mapas, eles todos dão spoilers das batalhas no futuro. Não tenho outros mapas melhores do que esse, mas aqui é só para mostrar onde nós estamos falando aqui. Tá? Essas batalhas, e Nonu está aqui. Nonu aqui em cima. Então, não sei se já falei bastante, aqui dá para ver melhor as batalhas de Nonu. Eu deixei alguns documentos, esses documentos que são da conferência, é o próprio relatório do Kalogerópolis. Ele está lá na conferência e ele manda este relatório para Atenas. Né? Então, ele descreve o que ele foi atendido lá na conferência no primeiro dia, e o Lloyd George fez todas essas perguntas para ele. A situação militar, ele respondeu que era excelente. Qual é a força do exército? Ele disse que ele tem 120 mil homens completamente equipados e treinados. Eu não sei se ele exagera um pouco aí, eu não sei também realmente qual era o grau de treinamento e quanto equipamento eles tinham, mas acho que nesse momento ainda estavam muito bem, de fato. E a moral das tropas, ele diz que não foi afetada, que só uns 50 oficiais que foram mudados, então ele também já não coloca ali toda a verdade, né?
E o que... Bom, essas são várias perguntas que Lloyd George está fazendo para ele na conferência, né, na questão lá oficial, perguntando tudo qual é, se a Grécia, várias vezes ele pergunta se a Grécia consegue se manter sozinha, com os próprios recursos, né? Em diversos momentos ele fala isso de novo, tem que se manter sozinha, se for ratificado o tratado, a Grécia vai aguentar, né? O assunto é esse. Depois podem acompanhar melhor aí a discussão. Então, ele relata que depois que foi levantada toda essa informação, os outros participantes da Assembleia, que eram da Itália e da França, levantaram questões, eles não estavam achando que a Grécia, nesse momento, já não acreditavam que a Grécia conseguiria, claro, porque eles estavam fornecendo armas para o inimigo. Então, é claro que eles não acreditavam. Enfim, o Calogero sai da reunião feliz, pode ver que ele está aqui, não sei se está aqui no final, não, aqui. Saiu bem, está na frente um negocinho, eu não consigo ver o restante. Mas, enfim, ele achou que estava tudo certo. Eles perguntaram, eu respondi assim, ficou bem, né? Provavelmente amanhã, com os turcos, vai ser a mesma coisa, tá? Daí, no dia seguinte, ele foi recebido pelo próprio Lord Curzon, que é o primeiro-ministro, que é o ministro de Relações Exteriores, e faz as mesmas perguntas novamente, ainda pergunta novamente se eles podem se manter sozinhos, e tal, e desconversa quando ele fala de apoio, né? Pode ver que, assim, e deixa tudo, não houve a reunião da Assembleia nesse dia, e no dia seguinte, quando era para chamar os turcos, ele não foi chamado. Esse documento fala da reunião com os turcos, na qual os gregos não foram chamados para participar. Então, ele descreve, acho que o Domingos falou desse dia, por isso eu trouxe esse documento aqui, que o vizir começa a falar e depois lê o memorando e fala, então agora quem vai falar é o representante do Kemal, que era, na verdade, quem estava nesse momento mandando aí. Tá bom? Então, esses documentos eu não vou repassar, só para que saibam que realmente muitas coisas aconteciam, e aí nessa reunião eles pedem para que o tratado seja suprimido, e de fato é o que acontece, né? Aí aqui a minha fala já terminou, não sei se querem fazer algum comentário. Dentro desse cenário que ali já comentou, do que foram os avanços gregos, eles, dentro dessa primeira parte, foram um grande reflexo da manobra, talvez, do Gúnares, né? Nós falamos que o primeiro-ministro, depois que o Constantino assumiu, foi o Kalogeropoulos, mas praticamente por trás da cortina estava o Gúnares como ministro da guerra, o ministro da defesa. E era através das manobras do ministro da Defesa, através do Gúnares, que esse cenário todo ele se movimentava, em paralelo à Conferência de Londres, não é? Sim. Você vê, nesses documentos, que são os relatórios do Kalogeropoulos, dá para perceber um pouco que o Kalogeropoulos quase que não participou muito das discussões que houveram no Congresso de Londres. Ele participou de entrevista. Na verdade, foi sabatinado, ele foi né? Muito bem. Ele foi sabatinado para saber o que o rei queria, o que o rei ia fazer. E, em paralelo, o Gúnares, existia a dificuldade da comunicação com o Gúnares não sabia muito, mas ele foi já pré-orientado pelo Gúnares, ou pelo parlamento, digamos assim, a como se comportar na conferência. E, em paralelo, o Gúnares ia fazendo a sondagem dele para entender o que era o campo.
Então você explicou até muito bem. Essas primeiras batalhas não foram batalhas porque o exército grego perdeu, mas sim porque ele estava sondando e, repara bem, sondando, como você mesmo disse, não com muita autorização da liderança, da entente que administrava o território turco, não é? Claro. E, em paralelo, tem algo que você não comentou, que é interessante comentar. Lembra que a representação de Kemal foi juntamente convidado com a representação do parlamento do sultão, do parlamento Ah, é britânico, verdade, não falei. não é? E o que aconteceu? Quando os dois foram chamados, a representação parlamentar turca disse: não, 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 pode escutar o que Ankara tem a dizer, eles vão responder em nosso nome. Eles vão responder. E isto foi um mês depois de ter ocorrido aquela batalha que você comentou de Onuno, né? Uhum, exatamente. Onde se comemorou como vitória, mas que, na verdade, os ingleses já haviam percebido que não podiam mais contar com um exército de 7.000 tropas do sultão que ele vinha usando para controlar a rebelião de Kemal nessas cidades. Ou seja, esse exército já tinha se virado para o lado dos kemalistas. E um mês Na depois... verdade, eu coloquei aqui no final, no relatório mesmo do Calogero, ele coloca que o Conde Sforza passou a noite tentando um acordo entre as duas delegações turcas, né? Porque uma delas negava a outra, e ele acabou fazendo com que eles apresentassem uma coisa só. Provavelmente o que era do Kemal, porque o vizir se retira praticamente, né? Ele fala: olha, eu vim aqui ler aqui esse memorando e quem vai falar são eles. Então, aí vem uma outra resposta daquela pergunta que você me fez durante a apresentação dos franceses. Quem sabatinou eles foram os italianos e franceses. Quer dizer, eles conduziram um pouco o que foi o posicionamento turco final dentro da Conferência de Londres. Mas os franceses e italianos, eles já vinham há um bom tempo questionando a questão do tratado assinado em agosto de 1920 de Sèvres, que não representava o que a Anatólia do Oriente estava passando. Já meses atrás, ninguém considerava a parte russa, não. A parte sim. russa já vinha avançando e demonstrando claramente para os franceses que Sèvres tinha fracassado e ele não tinha nem sido assinado. E aí, quando foi assinado, ele foi uma tentativa, um esforço hercúleo do Venizelos, também dos ingleses, de fazer valer que os ingleses não estavam participando da questão que tanto impactava os franceses, né? Mas eu não quis responder na hora porque isso é um pouco complexo de entender, já que a motivação francesa ela vem de trás. Lembra que grande parte das tropas gregas que desembarcaram em Esmirna, elas vieram rechaçadas pelos bolcheviques naquela tentativa dos ingleses de ajudar os Romanovs, né? Ou melhor, o Exército Branco. E 24.000 tropas gregas, logo que desembarcaram junto com os franceses e com a liderança francesa na costa daquelas cidades todas do Mar Negro, na Rússia, inclusive na Crimeia, elas foram rapidamente recuando porque o exército bolchevique era muito maior, era muito mais forte do que todo aquele esforço da Entente junto com as tropas gregas de tentar dar o apoio ao Exército Branco. Eles foram parar na Romênia e da Romênia se perguntou, vamos fazer o que agora? Bom, vocês têm outra missão agora, vão ocupar Esmirna. E eles foram para Esmirna. Os franceses é que tinham tomado todo o problema dos russos. E, em paralelo, eles vinham vendo o que acontecia na Armênia. Agora, o outro lado da história. A Armênia tinha uma situação diferente da Grécia. Lembram na reunião que nós fizemos da vez passada,
onde eu cheguei a explicar que o plano inicial do Venizelos era precisávamos de 500 mil de homens para poder acabar com a revolução. Metade vem da Grécia, metade vem da Armênia. A Armênia estava dividida em 2 locais. Era a Armênia que estava ali com os bolcheviques e a Armênia que estava no território com os franceses. Então, os franceses eles estavam com a missão da irredenção armênia na Cilícia, mas os russos em Erzurum e Kars. Só que muitos meses atrás, os russos já tinham resolvido a situação dos armênios orientais. Eles já tinham, inclusive, assinado tratados de instituição de um país pequenininho armênio dentro do lado do Azerbaijão e cedido já um território enorme onde se encontravam armênios e gregos para os turcos, não é? Sim. E os franceses também pensavam, peraí, quantos problemas eu tenho aqui? Primeiro, o exército russo na Primeira Guerra Mundial lutou com dinheiro francês. Grande parte do empréstimo dos Romanovs eles vieram de empreendedores franceses. E esse dinheiro não foi devolvido, certo? E a França lutava no pós-guerra a recuperar esse dinheiro. Existia toda uma história ali do ouro que os alemães roubaram, ou melhor, que legalmente por um tratado de paz com os bolcheviques pegaram, e esse ouro foi praticamente parar na mão dos franceses. Então existia uma história muito complexa por trás, eu não vou entrar em detalhes aqui, dos franceses com os bolcheviques, e isto tudo levava o parlamento francês a dizer o seguinte: o que eu tenho que fazer agora, avançar pelo que o Tratado de Sèvres pede em direção à Rússia, se é com a Rússia o meu problema, não é? Então, ali ele efetivamente tentava minimizar o ônus. Daí a justificativa do porquê mobilizar exército pelas mãos dos armênios, não é? Isso era gasto para os franceses, não tinham dinheiro mais, não é? Eles estavam esperando, inclusive, a compensação alemã na Primeira Guerra Mundial. Então, teve todo esse cenário, teve toda essa base que explica o porquê que os franceses se mobilizaram dessa forma e não apoiaram muito o Tratado de Sèvres, porque eram ônus muito grandes para eles, eles iam ter que encarar os bolcheviques lá na frente, né? E já tinham encarado eles em 1918, perdão, quando desembarcaram tropas no Mar Negro. Bom, é só de uma forma para comentar um pouco, tem uma grande história por trás da movimentação dos franceses, né? Mas eles foram muito motivados por isso, complementando o que você falou da parte dos gregos, não é? Dentro da Anatólia, tá bom?